Bem-vindos então à nossa sexta aula, nossa aula 6, e a gente vai continuar falando de marco regulatório. Nós falamos então, né, de alguns conceitos, tratamos então os termos de parceria, e agora então a gente vai tratar de requisitos, né, que não dá para se falar em construção, né, ou criação das parcerias, sem a gente trabalhar alguns requisitos que a lei traz. Essa parte eu gosto muito de trabalhar porque é uma parte que desmistifica muita coisa, né? Os municípios, né, e aí no geral, eles têm principalmente os jurídicos, né, porque tem pouco entendimento, os jurídicos dos municípios, via de regra, tem pouco entendimento do marco regulatório, né, dessa lei, e no geral demonizam muito essa lei, né, e aí colocam essa lei como responsável por tudo. Então, tudo que é de dificuldade, eles falam, a culpa é do marco regulatório, a culpa é do marco. E não é, né? O marco regulatório, pelo contrário, ele tem um objetivo muito de simplificar essas relações, né? É a falta de conhecimento, né, e de vontade de conhecer, de política, de buscar o conhecimento, é que faz com que seja mais fácil eu falar que esse instrumento é um instrumento pesado, que só traz dor de cabeça, que traz um monte de exigência desnecessária, né? Eu já vi, inclusive, gente, o próprio Ministério Público, promotores dizerem isso, né? Que recomendar ao município, faz da jeito antigo mesmo, que se você for entrar dentro dessa lógica do marco regulatório, você vai ter um monte de dificuldade, que é um absurdo, né? O que é um absurdo, porque ele fala isso, mas na hora que for cobrado relativo a essas parcerias, ele não vai admitir que falou isso e vai cobrar do município aí que ele esteja adequado, né? Enfim, são situações que a gente vive. Então, mas eu acho muito bom porque é esse momento que a gente desmistifica isso. Porque aqui a gente vai trazer os requisitos que a lei pede. Então, a gente vai mostrar aqui que a lei pede pouquíssima coisa, né? E que as exigências que a lei traz aqui são básicas. Não dá para a gente colocar isso como se fosse uma coisa de um bicho de 7 cabeças, tá? Suficiente aí para inviabilizar qualquer relação e qualquer tipo de implementação, né, jogando em cima da OSC aquela ideia de que é um monstro. E não é. Isso aqui, o marco regulatório é muito simples, é muito tranquilo de mexer. Claro, ele vem trazer uma lógica de organização, tá? Mas não é nada demais. A ideia da lei é o seguinte, vamos tentar simplificar, mas vamos cobrar. As punições dentro do marco regulatório são severas, né? Por exemplo, impossibilidade de contratar com a administração pública por até 8 anos. Isso não só para a OSC, mas também para a diretoria. Toda mesa diretora carrega aquela ficha suja para onde for. Então, se ele está numa OSC X, ela tem sua prestação de contas reprovada, aplicada essa punição, e essa diretoria sai e vai para outra OSC, para a OSC Y, a OSC X continua com essa ficha suja, e a OSC Y, que recebeu essa diretoria lá, também se torna ficha suja. Então, isso é muito pesado, isso é bem pesado, fora as questões legais, né? Questões criminais, lei de responsabilidade fiscal. Então, são bem severas as punições. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, eu vou simplificar para vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Se não fizerem, aí as punições são pesadas, certo? Bom, e quais são então os requisitos? A gente dividiu em três ordens aqui. Primeiro, de ordem estatutária, daquilo que tem que estar previsto no estatuto, tá? E a gente já ouviu falar assim, você vai ter que mudar seu estatuto, fazer uma série de mudanças. São muito simples as adequações, tá? São 3 adequações que o marco regulatório pede para poder ser firmada essa parceria. Primeiro, deve ser expresso no estatuto os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Então, é aqui que vocês vão provar que a OSC de vocês tem fim social, tá? Que é o que eles buscam muito falar de utilidade pública. O marco regulatório hoje não quer nem saber se a sua OSC recebeu o título de utilidade pública do Estado, da União e do município.
principalmente que da União e do Estado, a lei já foi até revogada, então não existe mais título de utilidade pública em nível federal e estadual, e que deveria ser repetido pelos municípios, alguns já fizeram isso, outros ainda não fizeram, é acabar com essa coisa de título de utilidade pública. Quem tem que definir a utilidade pública é o Estatuto Social. E é por isso que o marco regulatório pede que no Estatuto Social venha expresso que quais são os objetivos, né? E esses objetivos têm que ser objetivos voltados à promoção de finalidades de relevância pública e social. E aí ela automaticamente já tem o caráter de utilidade pública. Claro, tá, gente, que a gente tem uma série uma lista aí de finalidades que se enquadram como finalidade de relevância pública, tá bom? Que é um entendimento que já se tem aí na doutrina e no judiciário, de que essas são de relevância pública, tá? Mas nada impede de ser inserida uma nova e haver uma discussão para entender que ela como finalidade pública, tá? Nós vamos deixar no material essa lista, certo? E ela é extremamente abrangente. Então, todo mundo, né, até hoje a gente não viu ninguém que não se enquadrasse nesses objetivos, né, que seja uma OSC que tenha finalidade de utilidade pública e que não se enquadre nessa lista. Então, a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? E vocês podem aí adequar, levar para que se adeque. Então, essa é uma alteração simples. Além dessa alteração, né, se necessária, claro, tá? Isso tudo tem que olhar o estatuto de cada OSC, analisar se esse estatuto já tem essas situações. Se não tiver, tem que alterar o estatuto, tá? Se já tiver, se tiver, pode deixar como está. Além disso, tem que estar previsto expressamente no estatuto que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza e que o objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. Isso aqui já, né, tem as OSCs já tem já observam isso desde lá da alteração do Código Civil, né, do novo Código Civil brasileiro. Então, desde lá de 2002, que já tem se observado isso, de prever no seu estatuto que, em caso de dissolução, os bens remanescentes, ou seja, depois de apurado lá tudo que a OSC deve, tudo que ela tem, né, e sobrou aqueles bens, aqueles valores, esses bens, então, não vão ser distribuídos entre os sócios, tá? Eles vão ser encaminhados para uma outra OSC que execute ações que também têm objeto social, tá? Objetivo social, mas que preferencialmente execute serviços semelhantes a essa OSC que está aí liquidando, tá? Sendo liquidada. Então, eu tenho uma OSC que trabalha acolhimento para criança e adolescente, tá? Eu vou encerrar essa OSC, ela vai acabar. Eu faço a apuração do recurso, né, do que sobrou dinheiro, e eu busco preferencialmente uma outra OSC que atenda acolhimento institucional de criança e adolescente. E se não tiver no município, tem uma outra OSC aí que trabalha com qualquer situação de objeto social, se tiver, eu encaminho para ela. Certo? O importante é que eu não vou distribuir isso, e isso vai ser encaminhado e vai fortalecer uma outra OSC. Tá bom? Então, isso tem que estar expresso no estatuto. Também, bem simples. Terceira regra, terceiro requisito aí previsto no marco regulatório, isso de ordem estatutária, terceiro e último, tá, gente? Escrituração de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Então, isso significa o quê? Tem que estar escrito isso, tá? Que a OSC realiza a escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. É isso que tem que ter escrito só no estatuto, só isso, ou algo semelhante. Tá? A gente tem problema com os cartórios, que alguns cartórios querem que isso seja escrito ipsis literis, ou seja, exatamente o que está aqui, né, que está na lei, seja colocado no estatuto, mas não há uma obrigatoriedade disso. Tá? O importante é que a frase colocada no estatuto queira dizer isso, tá? Que a OSC observa as regras de escrituração determinadas aí pela norma de contabilidade brasileira, tá? Ou norma brasileira de contabilidade. São só esses três requisitos. Tá? O que a gente precisa destacar aqui? As OSCs têm dificuldade porque é caro uma alteração contratual, mas entendendo que uma OSC que esteja regular, que atenda aos requisitos previstos, tá? Lá na resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a gente vai deixar também aqui no material, essa resolução, elas podem conseguir gratuidade, tá?
Mas se você chegar lá e quiser só falar, eu quero alterar, eles vão te cobrar. Vocês têm que falar, a gente quer fazer essa alteração com base no direito à gratuidade que as OSCs têm. Ok? E aí ele vai passar para você, provavelmente, uma cópia dessa mesma portaria, tá? E vocês vão analisar e pegar essa documentação da portaria. Uma vez entregue, eles vão alterar de forma gratuita, tá bom? Mas a gente vai deixar aqui no material para vocês essa portaria, tá? Que tem os requisitos aí para concessão de gratuidade de alteração contratual das OSCs. Esses não são são os critérios de ordem estatutária. Os próximos critérios, então, são de ordem de capacidade, tá? Aqui é para provar a capacidade. São bem simples e autoexplicativos, né? Primeiro, possuir no mínimo 1, 2 ou 3 anos de experiência, ou de existência, aliás, no caso primeiro, de existência. Isso quer dizer o seguinte, porque 1, 2 ou 3 anos. Se for uma parceria com o município, basta provar 1 ano de existência. Se for parceria com o Estado, tem que provar aí 2 anos de existência. Se for com o governo federal, 3 anos de existência. Isso por causa, né, da complexidade e na lógica do volume de recursos a ser repassado, ok? Essa mesma regra vale para os fundos, tá? Então, quando eu vou pleitear um recurso do fundo, se for do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, 1 ano de criação. Se for do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, 2 anos. Se for do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, são 3 anos de existência, tá? Como é que eu provo essa existência estatutária? Não. CNPJ, ok? Não adianta eu ter um estatuto lá montado com 10 anos se eu não convertir isso em um CNPJ, tá bom? Então, quando a gente fala prova de existência aqui, é do CNPJ. Eu tenho CNPJ há mais de 1, 2 ou 3 anos. Possuir cadastro ativo comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no CNPJ, ou seja, além de eu ter que ter esse CNPJ com 1, 2 ou 3 anos, esse CNPJ tem que estar ativo, ok? Então, esse segundo item aqui é o CNPJ ativo, não pode estar nem suspenso, nem pode estar baixado, tá? Então, quando consultar lá, enviar o CNPJ, tem que ter no mínimo 1 ano, 2 anos ou 3 anos, depende do que for lá, qual for a esfera que for fazer a parceria, e esse CNPJ tem que estar lá, a situação do CNPJ, ativo. Se estiver suspenso ou cancelado, não vai poder firmar parceria. Possuir experiência prévia na realização dos objetos de parceria ou de natureza semelhante, esse aqui, tá, é de 1 ano, tá bom? Esse aqui é sempre de 1 ano, não importa aqui se é com o governo federal, se é com o governo estadual, se é com o município, né, governo municipal, ou se é com fundo municipal, fundo estadual, fundo federal. O que precisa possuir aqui é a experiência prévia de pelo menos 1 ano, tá, na execução da atividade. Aqui se cria muita confusão, mas o ECA diz que em todo projeto voltado para criança, ou toda a entidade que atende criança e adolescente, né, e todo o projeto que é voltado para criança e adolescente, tem que estar inscrito no conselho. Mas como é que eu vou inscrever no conselho se não tem pelo menos 1 ano, né, de existência? Bom, vamos lá. O ano de existência não é para inscrever, tá? É para firmar parceria. Desculpa, o ano de também de escrever, né? Também é para firmar parceria, não é para inscrever, é para firmar parceria, mesma coisa. Não é um ano de experiência, não é para poder inscrever. Para inscrever, eu posso inscrever até antes de executar um projeto, eu posso lá me inscrever, mostrando que eu vou executar um projeto, eu inscrevo aquele projeto. Ok? Agora, pleitear recurso, aí eu preciso de mais de 1 ano. Entendeu? Então, eu posso me inscrever no conselho, ficar lá, que é inscrito lá com 1 ano, sem problema nenhum, e no próximo ano eu já posso pleitear recurso lá no fundo, tranquilamente, não tem problema. Ok? Por quê? Porque a regra diz aqui que o marco regulatório traz essa experiência para parceria, tá? Requisitos para firmar parceria, não é para ser uma OSC, tá bom? Nem para inscrever no conselho, porque ele nem trabalha com inscrição no fundo, ele trabalha com parceria. Então, só pode firmar parceria quem tiver experiência mínima de 1 ano, certo? Outro detalhe aqui nessa questão de experiência,
Essa questão de experiência, gente, há uma possibilidade de, por exceção, não exigir-se um ano de experiência, caso no município de vocês não tenha nenhuma OSC que tenha um ano de experiência, tá? Toda OSC lá, todas as OSCs que tem são novas. Ou são OSCs que têm CNPJ, está inscrita já tem um tempo, mas não estão executando projeto, não executam projeto nenhum. Então não tem como exigir essa experiência, ok? Então, nesse caso, a gente pode abrir exceção, está lá previsto no marco regulatório, ok? Posso provar, a justificativa disso é exatamente por não existir no município nenhuma OSC que tenha experiência comprovada. Então, é inviável essa exigência, né? Não dá para exigir, porque isso não vai funcionar. Então, a gente pede, então, a gente abre mão dessa experiência, ok? Segundo, de ordem de capacidade, acho que quarto, né? Quarto já de ordem de capacidade. Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Aqui, essa é relativa, desculpa, isso é relativa, tá? Eu posso provar que eu já possuo essas instalações, que eu já possuo todas essas condições técnicas e operacionais, ou então eu preciso demonstrar que, firmando a parceria, recebendo o recurso, eu vou conseguir ter essas instalações, condições materiais e técnicas, ok? Então não tem que necessariamente só provar antes. Eu posso sim provar que eu já tenho, ok, eu já tenho, demonstro, tá? Mas eu posso sim, e não pode ser negado a parceria, se eu falar, olha, eu não tenho, ok, mas a partir do momento que tiver parceria, eu vou ter, porque eu vou contratar um assistente social, um psicólogo, um advogado, vou alugar um imóvel X, tá? Ou vou construir um imóvel Y. O fato é que eu vou ter sim essas condições, tá? E essas instalações para executar o serviço. O projeto, nesse momento eu não tenho, mas com o recurso eu vou ter. Da mesma forma, eu posso falar, eu já tenho, estou apto a receber, ok? Então, isso aqui não pode ser visto de forma absoluta, no sentido de ter que provar previamente. Eu tenho que provar ou que eu já tenho, ou que eu vou vir a ter conseguindo o recurso. Tranquilo? Com isso, então, a gente encerra a nossa 6ª aula. Vamos continuar falando do marco regulatório. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.